Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora, viva! Seja bem-vindo a este Jornal 7 Dias, retrospectiva nacional e semanal, sempre presente às segundas-feiras aqui nas manhãs da LAC, hoje dia 25 de novembro de 2024. Durante sensivelmente hora e meia, vamos aqui passar em revista alguns dos temas que marcaram a atualidade muito recente no nosso país. Vamos falar naturalmente da questão da fome e da pobreza, e que assola e preocupa também o resto do planeta, visto que foi um tema que esteve em foco na cimeira do G20, que se realizou muito recentemente no Brasil, onde aí foi constituída uma aliança contra a fome e a pobreza no mundo para se combater a fome, muito por proposta e insistência do presidente anfitrião Lula da Silva. Em função disso, vamos também olhar de uma forma panorâmica para o Orçamento Geral do Estado para 2025, que os deputados já aprovaram, na generalidade, agora baixou às comissões, está a ser, digamos, ultimado e burilado para depois voltar outra vez a merecer a atenção por parte dos deputados. Por último, vamos preencher o nosso programa com os tradicionais recados que os nossos comentadores e analistas políticos aqui no espaço fazem questão de enviar. Estamos a falar de José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro, Gustavo da Conceição e Adebayo Vuns. Para já, vamos saudar cada um deles. Bom dia, José Guerreiro. Muito bom dia a todos. Rui de Castro, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes e aos colegas no painel. Gustavo da Conceição, bom dia. Bom dia também aos ouvintes, ao nosso técnico e hoje em serviço. E ao Mauro Costa. E o Mauro Costa e também aos nossos ouvintes nas diferentes plataformas. Andy Inglês, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, caros colegas, e bom dia às pessoas que nos ouvem a esta hora e os que nos vão ouvir mais tarde. Sim, senhor. Vamos então começar por falar sobre a questão da fome e pobreza no nosso país, que foi de resto um tema que também esteve em foco, José Guerreiro, na mais recente cimeira das 20 economias mais desenvolvidas do mundo, que se propõem com bilhões e bilhões de dólares combater a fome e a pobreza um pouco por todo o mundo. E a África, naturalmente, será um continente privilegiado a esse nível. O que é que se lhe oferece dizer? Bom, de facto, eu acompanhei na generalidade o que se passou na cimeira, acho que foi uma cimeira muito importante. Normalmente eu não ouço discursos, não é? Não ouço discursos de ninguém. Eu já disse aqui no programa que eu tenho por hábito colher informação a favor e contra o discurso, a favor e contra esta ou aquela opinião, depois analisar, ter as minhas próprias conclusões. E de facto fiz uma análise exaustiva de tudo o que eu ouvi e li, e parece-me que a conclusão geral é que o problema da fome e da pobreza alastra em todo o mundo. E quando se fala em fome, não é? É comum dizer-se que é um flagelo, não é? Eu não acho, aliás, alguém disse que a fome não é um flagelo, mas é uma vergonha, não é? E de facto, por mais que se injete dinheiro no combate à fome, isto é um bocado como a dívida dos países subdesenvolvidos aos países mais ricos. Essa dívida é impagável. Já o Fidel, que morreu não sei quanto tempo, dizia isso. Porque, quer dizer, os juros são cada vez maiores, a dependência dos países pobres em relação aos ricos, as organizações de Bretton Woods são cada vez maiores, e então a dependência é cada vez maior. Quer dizer, a dívida mundial. É por isso que de vez em quando há países a perdoarem a dívida, não é? Porque, de facto, há a consciência que a dívida se acumula a cada ano, a cada período, e é cada vez maior. O mesmo que se passa com a fome. A fome, sendo uma vergonha, é fruto de facto do sistema que está implantado no mundo, né? Do capitalismo, do neoliberalismo, desenfreados, do sistema financeiro mundial, e não há mais volta a dar. Quer dizer, nós podemos gostar de viver em democracia em termos de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, eleições, etc, etc, mas este sistema tem em si alguns fundamentos que concentram a riqueza cada vez mais em meia dúzia de países, e em cada país concentram a riqueza cada vez menos pessoas. Ou seja, em cada país há cada vez mais e muito mais ricos, e há percentagens sobre isso. A ONU apresenta percentagens sobre a percentagem de riqueza concentrada
em 10% das pessoas no mundo e 90% cada vez mais pobres. Isto não tem a ver com injetar dinheiro para isto ou para aquilo. Nós temos visto no nosso país, temos injetado dinheiro para a agricultura, mas não resolve. Ainda bem que fala do nosso país. Como é que está a ver o combate a esse flagelo aqui internamente, em Angola? O combate à fome. Acho que agora já se começa, em termos de poder político, não é? A dar a entender que há mesmo fome, não é? Porque antigamente não se dizia que havia fome e que havia pobreza, mas é de tal forma gritante, quer nos meios rurais, não é? E fala-se nos gambos, fala-se em Coroca, etc., não é? De pessoas a passarem mesmo muito mal, fome, pobreza extrema, como nas grandes cidades. Cada vez há mais gente a viver dos contentores, cada vez há mais gente a pular ao pé dos restaurantes, ao pé dos hotéis a pedir comida. Nos bairros, cada vez há mais gente com dificuldades de acesso à água, de acesso à alimentação, à cesta básica cada vez mais cara. Portanto, felizmente, acho que o poder político já está a assumir que, de facto, há pobreza, há miséria e começam, e oxalá, que os tímidos programas que foram havendo até aqui possam, a partir de agora, não é, poder ser mais reforçados no sentido de combater esta situação. Exatamente, é uma questão que vamos também falar sobre, quando nos debruçarmos sobre a questão do Orçamento Geral do Estado. Gustavo da Conceição, curiosamente, esta palavra fome e pobreza começa agora a entrar cada vez mais no léxico político. E há pouco eu estava a pensar e em off estava a lembrar-me que esta palavra fome arrisca ser, se não a palavra do ano, das palavras do ano, interna e externa, e até mundialmente falando. Concorda? Bom, posso até concordar, apesar das minhas preferências irem para palavras do ano que reflitam factos mais positivos do que esse. A palavra do ano não deve ser só aquela que numericamente é citada ao longo do tempo, mas aquela que, sendo citada numericamente, empresta à humanidade, enfim, uma opção, uma solução, um caminho para os problemas que temos. Mas nesta senda eu gostava de enfim, de procurar ou tentar pelo menos separar a fome da pobreza, apesar de marcharem juntas, porque pode haver pobreza sem fome e, portanto, temos que procurar crescer para, no nosso caminho do desenvolvimento, passarmos por um estágio deste tipo, de pobreza sem fome, até crescermos e nos tornarmos aquilo que nós deveríamos ser com os recursos que temos, incluindo recursos hídricos para o desenvolvimento da agricultura e para a diminuição do impacto da fome. Não é? Temos tudo isso aqui no país e, portanto, esperando que num futuro, enfim, quanto mais próximo melhor, cheguemos a esse estágio de desenvolvimento. Mas a questão que me coloca é uma questão que se liga, porque essa questão da agricultura e essa questão da combate à fome e à pobreza ligam-se aqui e ali com outros domínios, nomeadamente com o ambiente, com a proteção da natureza, com a proteção da biodiversidade. E, portanto, estamos a ver que é um problema que facilmente se torna global, que se torna multissetorial, que se torna com um impacto enorme, não é, nas sociedades e nos países. E por isso... Falar em agricultura, nós agora até temos o novo Ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos. Na altura da tomada de posse, o Presidente da República chamou a atenção que é preciso executar determinados projetos que são importantes para garantir a segurança alimentar. Exatamente. Então, por isso, e porque esse debate foi no âmbito do G20, eu não ia falar muito da fome em si, é uma evidência global, mas ia falar de Lula da Silva e do seu pequenino, grande papel nesse aspecto. Para já, dizer que Lula da Silva tem
tem, digamos assim... Tem legitimidade? Alguma, muita. Tem exemplos de soluções, enfim, dos seus mandatos anteriores. E, portanto, é daqueles que defendem todos os foros que pobreza e consumo podem andar juntos se injetar dinheiro ao nível da pobreza, e se aumentar o consumo, e, portanto, os ricos também ganham injetando dinheiro na pobreza. É uma nova teoria. Se fosse qualquer outra pessoa, já estava no prémio Nobel de qualquer coisa, mas como esses prémios se politicam, Lula, apesar do meu ponto de vista, mostrar ser um líder lúcido, com caminhos e soluções para os grandes problemas da humanidade, com uma visão, e isso é preciso dizer, com uma visão do multilateralismo novo, com os seus posicionamentos no mundo, quer do lado dos BRICS, quer do lado do Ocidente, do G7. Do G7 e do G20 e por aí fora, não é? Há outras questões que eu gostava de sublinhar aqui nesta medida. Quais são? A coerência do discurso, porque ele mantém a linha, mantém os princípios do seu discurso e fala disso tanto com Bill Gates como com os pobres da Rocinha ou do Morro do Alemão, não é? E a validade dos seus argumentos. Porque tanto Bill Gates como agora o G20 admitiram e reconheceram os argumentos de Lula, tanto assim que criaram, não é, o tal financiamento global. A tal aliança, não é? A tal aliança que já começou com contra a fome e a pobreza. Global contra a fome. Portanto, o discurso e as ações de Lula têm sido consentâneas nessa matéria de combate à pobreza e de combate à fome, nessa matéria de evidenciar as soluções e as experiências de combate à pobreza, que do meu ponto de vista, ele está-se a tornar uma referência, ou devia pelo menos, para nós aqui, os países do sul global, os países que têm um conjunto de problemas idênticos, parecidos, experiências mais ou menos similares, e que, portanto, poderiam olhar para Lula, pela lucidez que ele tem demonstrado, não é? Com uma referência de cidadania global, podemos dizer mesmo assim. Portanto, o Lula é que tem o principal eu tenho sem mérito, dúvida, tem o inteiramente principal a mérito. Lula da Silva. Tem o principal mérito, porque ele fala disso nas Nações Unidas, fala disso com Bill Gates, fala disso em todos os setores, e conseguiu convencer o G20, aqueles que na lógica que eu também prefiro, são os principais culpados de haver tanta pobreza. Sim, sim. Se não ganhassem tanto, se calhar não havia tantos pobres. E, portanto, o Lula convence-lhes a partilhar e a dividir isso. Sim, senhor. Vamos agora saber o que é que Enda Inglês pensa, enfim, das estratégias que estão a ser gizadas e estão a ser adotadas no nosso país para se combater a fome e a pobreza, numa altura em que o próprio G20 assume que há um problema mundial que é do combate à fome e propõe-se mesmo com bilhões de dólares, muitos mil milhões de dólares, combater este problema da fome em termos planetários. Bem, eu penso que a fome é um problema muito mais sério e grave do que nós temos a percepção, né? Geralmente nós avaliamos, e aqui na nossa realidade, e várias vezes dizemos que vemos pessoas a comerem nos contentores de lixo porque têm fome, e outras vezes, e foi o caso, ainda bem que se falou aqui do Lula, né? Porque o Brasil tem uma realidade concreta e acho que reposicionou-se com a vinda do Lula, né? Na altura do Bolsonaro, o que aconteceu e o que se diz é que foram revertidas muitas das políticas que Lula implementou, né? Que o seu governo implementou na altura. E a questão de fundo na altura, e é o tema aqui às vezes da politização dos fenómenos, não é? Bolsonaro também dizia que no Brasil não havia fome. E alguns ativistas diziam, portanto, não, depende da definição de fome, né? Porque, obviamente, porque ele dizia, porque não há pessoas esquálidas, né? Pessoas totalmente naquele nível, já mais adiantado, né? Portanto, obviamente que não havia, não é? E não há, mas a fome existia, não é? Portanto, eu acho que o primeiro aspecto é percebermos qual é a definição que temos de fome, não é?
E a ideia que tenho é que tem uma condição fisiológica que ocorre quando o corpo não recebe nutrientes suficientes para executar as suas funções vitais. Portanto, há muita gente que come, mas não ingere os nutrientes suficientes e temos fome, né? Portanto, por isso é que portanto, é um fenómeno muito importante e deve ser e é muito mais daquilo que a gente vê. Por outro lado, a fome não está só, e esse é o grande problema do mundo, né? Portanto, há, por um lado, em alguns países, insuficiente produção alimentar, mas também o mundo hoje reconhece que há uma quantidade de alimentos muito elevada que se perde ou se estraga, que é desperdiçada. E hoje, daquilo que são os dados mais recentes, 24% das calorias que se produzem são desperdiçadas, né? Isto representa o quê? 24%, estamos a falar de uma produção, não é? 25% representa perda de água, nós precisamos de água para produzir. Estamos a falar de esta quantidade que é desperdiçada é igual a uma área maior do que a China, né? E depois estamos também a falar de uma mesma percentagem de fertilizantes que são também desperdiçados. Portanto, a questão da fome não é só, e queria enfatizar isso, e eu acho que se no mundo é assim, faço ideia o que acontece aqui na nossa sociedade. E, portanto, é preciso perceber bem qual é o problema. É um problema político, como o próprio presidente Lula da Silva dizia. Se há bilhões de dólares a serem gastos em armamento, se há dinheiro para fazer armas sofisticadíssimas, por que é que não há dinheiro para combater a fome? Sim, mas... problema de política económica também. Também é, mas o tema é, e voltemos mais uma vez ao Brasil, que é um país exportador de alimentos, né? Alimenta o mundo, tal como a Índia, né? E alguns analistas também dizem, portanto, o Brasil saiu do mapa da fome, mas continua a haver muita fome no Brasil. Em 2020, e essas questões vieram à tona, sobretudo na altura da Covid, cerca de 33 milhões de pessoas sofria de fome, padecia de fome. E as pessoas dizem que, dentre outros aspectos, e corroborando com o que o Guerreiro disse, é que hoje o problema é que é a mercantilização dos alimentos, né? A fome, os alimentos são produzidos para vender, não? E não necessariamente portanto, o maior objetivo quando se produz é para vender, porque as pessoas também precisam sustentar. Mas, inclusivamente, nós temos políticas em alguns países para manter o preço dos alimentos. Deitam-se fora alimentos, não é, para manter o sistema, que eu dizia, é o sistema. E, portanto, não é apenas um problema financeiro também, não é? Só financiar e financiar. Agora, há um aspecto que era preciso também considerar aqui. Qual é? Que afetou muitos e afeta muitos países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, incluindo os países africanos, que tem a ver com a adoção do modelo, o tema da globalização. Portanto, nós utilizamos e estamos, em muitos dos países, por causa da globalização, adotaram tecnologia e técnicas de produção que não são adequadas às nossas realidades, por um lado, nas várias perspectivas. A primeira perspectiva tem a ver com aquele equilíbrio, o nexo, né, entre a produção intensiva em capital e intensiva em mão de obra. O que é que acontece? O Ocidente, porque não tem mão de obra em excesso, não é? Adotou tecnologias, portanto, uma agricultura muito intensiva em capital, equipamento, máquinas e o que seja. E isto é o que tem sido também importado para as nossas realidades.
mas temos um outro aspecto. Nós temos muita gente, mão de obra, e depois não desenvolvemos ainda muitas dessas técnicas e, portanto, ir por este caminho, o que é que faz? Por um lado, tu não absorves a mão de obra, que temos em abundância. O Ocidente tem muito capital e, portanto, tem capital financeiro, inclusive, pode sustentar, tem tecnologia, pode manter uma agricultura assim. Nós não. Nós devemos também... São paradigmas diferentes. São paradigmas diferentes e por isso é que há a relação entre a fome e a pobreza. Por outro lado, muito daquele equipamento e tecnologia foi produzida para aquele ambiente, para aquele tipo de solos. Portanto, ao vir para as nossas realidades, o que aconteceu é que criou também alguma damage, né? Criou prejuízos. Distorções. Não é? Distorções em determinados que não têm só a ver, e obviamente que estamos agora numa era também das questões climáticas, que são reais, é verdade, mas também que, em termos de equipamento, outras metodologias, inclusive estamos a falar de sementes, tipos de fertilizantes, tudo isto impactou negativamente para a agricultura dos países em desenvolvimento. Isso. Inclusive, o facto de não terem, não digo contrariar, mas terem posto em causa muitas das soluções que os nossos antepassados já tinham. Né? Portanto, as pessoas antes não compravam sementes. Sim, senhor. Vamos, certamente que é um problema que vamos continuar também a analisar aqui no jornal 7 dias. Eu queríamos agora saber como é que olha para tudo isto Rui de Castro. Esta questão do combate à fome dentro do país, à pobreza, utilizando como pretexto esta deliberação política que saiu desta mais recente cimeira do G20. Eu queria, de facto, voltar ao G20 e voltar ao discurso do presidente João Lourenço, já que nós... Qual discurso? Sobre o Estado da Nação? Não, o discurso No G20. Do G20. Feito no G20. Porque nós sempre fomos habituados, há muitos anos, a ouvir, estudar e transmitir algumas das recomendações. Eu já desisti dessa prática. Dos nossos líderes. Não é? Até para podermos perceber um bocado melhor qual é a visão que há. E, de facto, há 3 ou 4 aspectos que eu queria mencionar aqui, retirados desse discurso. E o primeiro deles, que de facto o Presidente reconhece que a fome é um flagelo mundial que é característico dos países subdesenvolvidos, mas que existe também nos países mais ricos. Enfatizou a criação desta aliança contra a pobreza, falou da experiência do Brasil no investimento na agricultura como sendo a opção certa para a segurança alimentar. E apresentou dois exemplos daquilo que, de entre várias coisas, estão a ser feitas em Angola para se tentar, pelo menos, minimizar o problema da fome e da pobreza, nomeadamente procurando resolver o problema da seca no sul do país, com o investimento em canais de irrigação, como o CAFO, em Albufeiras, no Namíbia e na Huila, e também no apoio, através do Coenda, às famílias mais carenciadas. Bom, agora, o que acontece efetivamente é que nós estamos com um índice de pobreza de 41%. Ou seja, de acordo com a projeção do Fundo das Nações Unidas para as Populações, o FNUAP, Angola estará com cerca de 40 milhões de habitantes. E aqui faço só um parênteses, porque terminou mais uma etapa do censo e parece que vão prorrogar por mais um mês. Não sei se vamos ter censo ainda em janeiro, não é?
Mas o certo é que, de acordo com esta projeção, nós teremos no país 16 milhões de pobres. E o Centro de Estudos de Investigação Científica projeta para 2025 também 17 milhões, quer dizer que são dados que cruzados batem mais ou menos um com o outro, um 16 ou 17, portanto é um dado extremamente preocupante. E extremamente preocupante porque envolve não só populações que estão no meio rural, como já foi mencionado pelos meus colegas, também já nas áreas urbanas. Ora, uma das questões que nós já notamos bastante é que há um enorme êxodo das áreas rurais para o meio urbano. A taxa de pobreza extrema na área rural é de 88%, quer dizer que 9 em cada 10 pessoas no meio rural são consideradas pobres. E o que está a ocorrer é que estas pessoas estão a abandonar o meio rural para procurarem sobrevivência no meio urbano. E aqui coloca-se outro problema. Nós temos vindo a apostar na agricultura familiar como sendo a chave para resolver a segurança alimentar. Como, entretanto, quem está no meio rural está a sair para as cidades, então vamos ter aqui um problema de quem é que vai cultivar para depois termos os produtos e para garantirmos que haja efetivamente esta cobertura alimentar para todo o país. Bom, mas sobre isso talvez a gente tenha espaço mais à frente quando falarmos do OGE. Agora, eu também gostaria de aproveitar para rapidamente tocar em alguns aspectos que efetivamente nos levaram a uma situação tão catastrófica como esta de termos tanta gente em índices de pobreza tão elevados, quando o que se projetava ao longo do tempo era que o mais importante era resolver os problemas do povo e, portanto, isto obrigaria a que tivéssemos pobreza, sim, mas com índices muito inferiores. Ora, nós, de facto, tivemos, e não podemos fugir disso, mesmo que muita gente não queira ouvir, mas o certo é que nós tivemos 30 anos de guerra e que houve uma destruição de infraestruturas enorme, houve uma movimentação grande de populações de umas áreas para outras, das cidades portanto, do campo para as cidades, do interior para o litoral, uma sobrecarga enorme da cidade de Luanda. O país havia sido minado, mencionou o Guerreiro, eu vou dar uma pincelada aqui também, porque nós primeiro tínhamos aquilo que se chamava de uma economia centralizada, onde pelo menos se tentava fazer uma distribuição, não ia dizer equitativa, mas pelo menos um pouco mais justa. Mas, a economia centralizada? E passamos para a economia de mercado, que deu lugar à acumulação primitiva de capital, mas que nós introduzimos uma fórmula de acumulação selvagem de recursos por parte de uns que desviaram as riquezas de uma grande maioria.
as opções em projetos megalómanos em detrimento de um crescimento mais sustentável também contribuiu para este desnível acentuado entre a forma como vivem alguns e como vive a maioria. Rui Castro, eu peço desculpa por interrompê-lo, Sim. é que já estamos mesmo no limite da primeira parte. Vai continuar, certamente, e vai terminar o seu raciocínio em relação a esta questão. Vamos, então, daqui a pouco, voltar a ouvir os nossos comentadores deste programa Jornal 7 Dias. Está concluída a primeira parte. Estávamos a ouvir, no final da primeira parte, Rui de Castro, que estava aqui a expor as suas razões para explicar o fenómeno da fome e da pobreza e o respectivo combate que se trava para diminuir este fenómeno no nosso país. De resto, foi matéria em destaque na primeira parte. Rui de Castro, por favor, dê sequência ao seu raciocínio em relação a esta questão. Obrigado. Pois, dizia eu que, de facto, há efetivamente um conjunto de aspectos que nos trouxeram para este estado de coisas, não é? E juntaria, então, a enorme dilapidação de riquezas de um país potencialmente rico, mas, de facto, cada vez mais pobre. E aí é nós vermos como é que riquezas como os diamantes, as florestas, as pescas, o combustível estão a ser dilapidados, constituiriam riqueza do povo angolano, mas estão a ir para outras mãos, muitas delas nem sequer angolanas. Agora, acho que temos alguns fenómenos que estão a ser analisados há pouco tempo, mas que efetivamente também têm uma importância muito grande, nomeadamente a máfia da importação. Chamados lobbies da importação. Os chamados lobbies da importação, que pela forma como intervêm na nossa economia, bloqueiam a produção nacional. E nós já vimos que, para sairmos da situação de pobreza e para entrarmos no crescimento e chegarmos ao desenvolvimento, só mesmo com produção nacional. Já vimos que as medidas não se resolvem com aumento de salários, mas sim com o aumento da produção. Mas a produção nacional não avança porque há uma máquina que não facilita ou, de certo modo, até bloqueia que esta produção avance. Há inclusive, exemplos de fábricas que foram compradas e foram compradas para serem fechadas. Soube recentemente que os perímetros irrigados que a agricultura preparou para uma agricultura em grande escala foram adquiridos, mas todos eles estão paralisados. E então vamos perguntar por que estão paralisados. Porque não interessa que haja produção nacional para que haja importação. Sim, senhor. Há forças de bloqueio, é isso que quer dizer. Há muitas forças de bloqueio. Há, efetivamente, muitas forças de bloqueio e só bloqueia quem tem poder. E já não toco nas questões de corrupção, porque sobre corrupção já temos falado bastante, mas que efetivamente também está como uma das grandes razões para que nós tenhamos problemas sérios como a fome e a pobreza. Sim, senhor. Mas, vamos só dizer uma coisa. Daqui a pouco vamos saudar de Baivuns. Eu compreendo e faz todo sentido o que diz, não é? Mas a reflexão também que devíamos fazer era... Há países que não têm os recursos que nós temos, né, naturais e condições para... E estamos a falar da produção agrícola, mas não passam fome. E também importam muita comida. O Japão, os Emirados Árabes Unidos...
Eu acho que também deveríamos... Voltamos ao sistema. Sim. Deveríamos evoluir um bocado, fazer uma abordagem um bocado mais abrangente, né? Porque nós ficamos a dar a volta sempre às mesmas coisas. Porque, portanto, o problema, eu acho que é muito mais profundo do que este. Sim, senhor. Bom dia, de Baivuns. Bom dia e saudação a todos os nossos ouvintes e aos confrados aqui do painel. Bom, eu se calhar começo por esta provocação mesmo do Rui, não é? E em parte corroborando, porque nós temos indicação de que, por exemplo, 1/3 da mercadoria, bens alimentares fundamentalmente, importados com divisas de Angola, são depois contrabandeados. Ou, em muitos casos, nem sequer chegam ao nosso país, não obstante os recursos saírem. Não é? Portanto, nós temos aqui uma mescla de problemas e o Zé Guerreiro disse bem, realmente só bloqueia quem tem poder. Quer dizer, e no final do dia, o impacto e o resultado é esse que nós vemos aí, né? Da fome e da pobreza, com números altamente preocupantes, cerca de 16, 17 milhões, o que for, não é? E que tende a aumentar, porque o mesmo FUNUAP que o Rui referia projeta para 2030 20 milhões. Quer dizer, então este número, as projeções não mostram uma tendência de regressão, pelo contrário, mostram que ainda vão se agudizar. O que nos deixa aqui um claro alerta e um sinal de grande preocupação. Mas eu saúdo vivamente a iniciativa do presidente Lula da Silva e acho que coloca na ordem do dia, para lá do tema das guerras e tudo, coloca também na ordem do dia um tema eminentemente humano e que afeta de forma muito direta e particular as populações, sobretudo do hemisfério sul, não é? Onde essa realidade se sente de forma muito mais severa, não é? Porque o Wenda referiu-se ao tema dos nutrientes. Eu toco no tema do rendimento, não é? Estamos a falar de pessoas que vivem geralmente com menos de $2 por dia, não é? E não conseguem, por força disso, suprir as suas várias necessidades. No caso da pobreza, não é só a necessidade alimentar, há outras necessidades que infelizmente as pessoas não conseguem mesmo suprir. Mas aí e num primeiro momento, sem uma abordagem de assistencialismo, mas aí o Estado tem que cumprir algum papel no sentido de servir de empurrão, ou seja, para puxar as pessoas e permitir que essas pessoas consigam efetivamente sair da pobreza. Nesse sentido, é importante que algumas políticas públicas consigam produzir resultados e sejam permanentemente avaliadas, não é? Escrutinadas, e que a gente consiga ter noção dos números e da realidade, se efetivamente está a provocar o impacto que nós desejamos. E isso, para mim, é válido em relação ao Quenda, por exemplo, não é? Onde era importante começarmos a ter visibilidade dos resultados e dos impactos, porque já estamos, creio que com cerca de 3, 4 anos de Quenda, era importante que os resultados fossem tornados públicos para que todos consigamos perceber se o Quenda está a atingir o resultado que era expectável. Por outro lado, e vamos falar do orçamento a seguir, há ao nível do orçamento um programa chamado Programa de Combate à Pobreza, não é? Em que os municípios recebem mensalmente verbas para acudir às situações de pobreza junto dos seus munícipes, junto das suas comunidades. Também a esse nível sente-se muito pouco, para não dizer quase nada, e aqui então o resultado, pelo menos a apreciação pública, é quase nula. Nós não sabemos efetivamente o que é que o município de Luanda, o que é que o município da Catabola, o que é que o município do Xongoroi, o que for, o que é que esses municípios efetivamente fazem com os 28 milhões de kwanzas que recebem todos os meses. Uma coisa eu tenho certeza, é que ajudaria-se, e se fossem implementados, ou pelo menos utilizados de forma racional, ajudaria a minimizar pelo menos o impacto da fome em alguns municípios do nosso país, porque não é normal, nós temos as pessoas e não podemos aceitar, e temos que conseguir encontrar soluções
para pelo menos darmos a todos os angolanos pão, sopa, funge com carne, peixe seco, o que for, ou uma sambala, ou o que for, conseguirmos criar condições com a nossa produção agrícola atual, não é, que não resolvendo de todo o nosso tema da segurança e da autonomia alimentar, mas pelo menos começa a ganhar expressão, não é? E era importante, e aqui também corroborando com o Rui, o que nos falta é escala, é aumentarmos os nossos níveis de produtividade. Então, sistematizando para mim num primeiro momento, eu creio que a questão da fome e da pobreza, ela deve ser encarada numa dimensão de políticas públicas coerentes, consistentes, que sejam efetivamente avaliadas, escrutinadas, não é, para que se consiga notar que de ano a ano, não é, os indicadores mostrem evolução positiva e não o contrário, não é? E o contrário, estou a dizer que a projeção do mesmo FNUAP, que nos dá 17 ou 16 milhões da população a viver na pobreza extrema hoje, tende a evoluir em 2030 para 20 milhões. Mas tem que evoluir, a população vai crescer. A população está a crescer, tem que evoluir. Não, então as nossas políticas estão a ser, não estão a produzir o resultado que queremos, porque o que nós queremos é reduzir a pobreza independentemente do crescimento da população. Sim, estamos a falar da fome e da pobreza. E eles estão interligados. Eu acho que se dá muita ênfase e é relevante, pode ser o ponto de partida, né? A produção agrícola é fundamental. Mas eu tenho dúvidas. Enquanto não tiver a indicação de quanto desperdiçamos e quanto se perde, eu acho que não se deveria gastar tanto dinheiro na produção. Era, se calhar, ter condições de armazenar nada da produção, né, porque é importante. Depois tem outras questões. Portanto, há um problema que é meramente agrícola. Depois há outros problemas de comércio, de infraestruturas de transporte, de infraestruturas logísticas, de questões de preço, por exemplo. Mas este é o ciclo, não é? Sim. Este é o ciclo. Mas eu não consigo... O ciclo não inclui só colocarmos a semente, não é? Ou o plantio, o que for. Concordamos. O ciclo inclui aquela produção plantada na lavra, na fazenda, na quinta, o que for, no final de um certo período chegar na mesa de algum consumidor. Sim, mas tu estás a perder uma perspectiva. Como é que as pessoas que produzem alimentos passam fome? Como é que as pessoas que produzem alimentos têm baixos salários? Como é que eles são pobres? Deve começar ali. Quais são? Há um tema os outros produtos das que relações necessitam não chegam ao campo. Sim, mas mais do que isso, quanto é que eles ganham? Industriais. Está bem, mas quanto é que eles ganham? Há um problema que se passa muito ao lado, o tema das relações laborais nas fazendas, não é? Da questão do impacto, porque há um outro tema de desenvolvimento da própria sociedade, desenvolvimento rural. Portanto, deve ser por ali. Portanto, nós estamos a olhar na perspectiva, sim, que é importante que os alimentos saiam do campo e devam vir para os consumidores, mas para mim choca muito mais, e ali perdemos a perspectiva de solução abrangente, é que quem produz alimentos não pode passar fome. Quem produz alimentos não pode ser tão pobre. Ótimo, mas não nos esqueçamos de um outro indicador, e o Rui também frisou, não é? E na nossa realidade isso hoje é mais evidente, não é? Os níveis de pobreza, apesar do ponto de vista percentual serem expressivos no meio rural, hoje ele é escancarado nas cidades. O problema não é só da agricultura, é um problema de desenvolvimento. É muito mais abrangente. Desta forma, políticas públicas, como disse o Adebayo, mas quais políticas públicas? Quais? Eu estou a ouvir falar... Devidamente... Desculpa lá. Eu continuo a ouvir falar em... Mas continuamos a bater na mesma coisa? Eu continuo a ouvir falar que é preciso fazer planos sempre que se dá posse a um ministro. Nós não temos o PDN, nós não temos o plano não sei quê, até não sei quê. Então, digamos, as pessoas nomeadas fazem parte do Executivo não são nomeadas para executar o plano. Por isso é que o Adebayo estava a dizer que é preciso escrutinar. Sim, mas nós intelectualizamos muito os problemas. Certo. Quem produz não pode passar fome. Quem produz alimentos não pode passar fome. A culpa é dessas pessoas? Não é culpa. A culpa não é deles, mas não pode ser. Sim, há uma coisa que está mal. Mas há uma coisa não, que... já agora não. Isto passa para o segundo tema, que é a questão naturalmente
tudo isto que está a ser aqui aflorado nesta emissão, neste programa, vai muito ao encontro das propostas em termos de política económica do OGE para do próximo ano, que é a questão, nomeadamente, a diminuição do impacto da inflação sobre o poder de compra das pessoas, dos angolanos, e o fortalecimento dos programas sociais. José Guerreiro. Sim, sim, em relação ao orçamento, não é? Sim, sim. Acho que estamos a entrar no tema do Exatamente, orçamento. a questão do orçamento. Acho que, até pelo tempo, não temos muito para discutir, então mas precisamos voltar a este tema quando ele já for aprovado, etc. Né? Por isso eu gostaria de abordar uma questão mais abrangente, né, que tem a ver com uma situação que eu já apresentei no programa, que é umas edições passadas, há mais de um ano, que é a discussão do orçamento do país, que é um instrumento fundamental para a gestão do nosso país, não causa entusiasmo e debate na sociedade. Isto preocupa-me. Não é? E não causa porquê? Não causa porquê. Haverá algumas razões, não é? As pessoas não pensam e não acham que os números de orçamento impactam na sua vida real. Não acham. E não acham porquê. Acho que algumas das medidas são só para inglês ver, como se costuma dizer, não é? E há outras medidas e outras despesas que são tomadas para lá e à margem do orçamento, não é? Para desanuviarmos um bocado o ambiente. Eu não sei, por exemplo, não é? se a vinda da seleção da Argentina e do Messi a Angola está prevista no orçamento, ou está prevista no quadro das comemorações de independência, uma verba que deve ser assim muito ampla para caber tudo, não é? Portanto, as pessoas não veem que os números, não é, tenham a ver com a sua vida real. Então, para além dos deputados, que obrigatoriamente têm que o discutir, de alguns peritos, etc., a sociedade, na generalidade, não, como há noutros países, as pessoas discutem percentagem a percentagem, não é? E então, acho que este é o primeiro problema. Por outro lado, as pessoas também têm a noção, não é, que as despesas principais que têm impacto na sua vida são subalternizadas, não é, em relação a outras despesas que, e note-se que eu estou a falar, não estou a falar no momento atual, estou a falar no nosso país que já tem não sei quantos anos. O historial. Não é? O historial, não é? Que já se falava no saco azul, fala-se na constante, onde saem verbas que tu estás a ver circularem, e pronto, eu não vale a pena dar exemplos, circularem em paralelo aí para uma série de despesas que não se justificam, não é? Mas há esse dinheiro para fazer essas despesas, e as pessoas acham que as questões da saúde, da educação, do combate à pobreza, voltamos a isso, crescem em valores muito ínfimos em relação a outras, não é? Em relação a outras. E depois há outro problema, que nós nunca fazemos o controle da execução do orçamento. Quer dizer, nunca há uma discussão pública aberta, não é? Há a conta do Estado, que depois é avaliada, mas não há de facto, e infelizmente a questão do orçamento fica muito aquém da necessidade que nós tínhamos de discutir. Mas eu acho que se deve lançar, e por isso eu discuto um problema mais geral, se deve lançar uma ampla campanha, digamos, de um programa de educação e literacia financeira até, para que as pessoas possam no futuro encarar o orçamento como uma peça fundamental, que elas se engajam a discutir, a respeitar, não é? E os próprios governantes, não é? Quando vamos depois responsabilizá-los mais também. Quando vamos depois ver a execução dos vários programas, do PIM, etc., das obras, é tudo em abaixo de 50%, quer dizer, não é? Por outro lado, fazer participar cada vez mais outras forças de sociedade civil na discussão, e não fechar sempre. O Rui de Castro disse que agora na especialidade vão ser ouvidas. Estão a ser ouvidas. Representantes da sociedade civil. Sociedade civil. Para dar os seus contributos também. Pois. Quem são a sociedade civil que está a ser ouvida? Organizações empresariais, sindicais, enfim, das mais múltiplas no fundo, realidades eu acho do tecido social. Não é? Que se deveria fazer incidir no orçamento, não é?
as principais prioridades que interessam. Não é? Voltamos à questão que eu ainda estava a focar ainda há bocado, é preciso haver realismo na tomada de medidas, não é? E o orçamento deve refletir exatamente aquilo que as pessoas necessitam. Políticas de apoio aos pequenos e médios empresários, a questão dos impostos, que hoje toda a gente protesta na sociedade por causa do IVA e por causa da AGT, das cobranças, até diz que a AGT está a afundar os empresários. Quer dizer, como é que o orçamento é digamos, financiado? Por recursos internos e externos. Nos recursos internos, não há critério, é ir cobrar. Não há política fiscal que não afogue, que não diminua as dificuldades dos empresários. Isto é tudo preciso discutir de uma maneira mais abrangente e mais politicamente adequada. Gustavo da Conceição, estas questões que o José Guerreiro aflora realmente são importantes. A questão de maior fiscalização em relação às medidas propostas pelo Orçamento Geral do Estado e um maior interesse em maior consciencialização pública sobre este instrumento, principal instrumento de política económica de qualquer governo, que é o Orçamento Geral do Estado. Sim, portanto, o orçamento é, por definição, a expressão financeira de um plano. Portanto, tem que haver um plano, não é? E o orçamento é só a expressão financeira desse plano. E, portanto, havendo o plano, não é? Depois o problema é seguirmos o plano e cumprirmos o plano. Mas nós temos um mecanismo que nós denominamos, e nem sei se é um mecanismo financeiro, desafio aqui os economistas a refletirem sobre isso. Temos um mecanismo que se chama o remanejamento, que depois permite muitas coisas, que depois permite que não se cumpram com rigor aquilo que está no plano e se transitem verbas, enfim, de umas coisas para outras coisas. E, portanto, depois também ninguém percebe que grandes realizações, não estamos a falar de pequenas, estamos a falar de grandes realizações, e grandes em termos financeiros, que não estejam no plano, depois sejam concretizadas. Portanto, é essa disciplina que temos que ter à volta do plano, esse rigor que temos que ter, esse controle que temos que ter na execução, para que as coisas venham para os carris. Em relação do próximo ano, ao nosso orçamento. Sim, questões sociais, é valorizado. É engraçada a questão dos apoios aos programas sociais. Antes mesmo de chegar. E a questão do poder de compra das pessoas. Antes mesmo de chegar aí, eu gostava de chamar a atenção para a necessidade de nós termos o rigor para que o financiamento dos nossos orçamentos gerais do Estado não pesassem cada vez mais na dívida pública. Portanto, o problema é esse, é que vamos chegar ao tal ponto que a nossa dívida será completamente insustentável. Portanto, nós temos que começar a ver que o financiamento do nosso orçamento de Estado tem que ter limites em termos dos recursos da dívida. E é melhor fazer pouco e ficar nos limites do recurso da dívida do que pôr muitas coisas no orçamento, não as concretizar e as verbas e os dinheiros desaparecerem sem controle. Portanto, eu acho que, para resumir e para concluir, eu acho que na sua concessão nós podíamos logo introduzir, enfim, opiniões da sociedade civil, e não só neste momento na especialidade, portanto, desde a sua concessão antes. A montante, não é? A montante. Não, podíamos ter depois uma segunda sessão, não é? Com a sociedade civil, esta na especialidade. Mas a concessão e a montagem do orçamento podia sair mais dos gabinetes e ser mais partilhada. E depois a forma da sua discussão não devia ser só institucionalizada, quer dizer, não devia ficar nos limites estreitos. Alargá-la a toda a sociedade? Alargá-la a toda a sociedade, porque há pessoas, mais debates, mais esclarecimentos. Há pessoas, há
há intelectuais, há contribuições ao nível pessoal que as pessoas podem dar. Uma espécie de pedagogia também. E ficam, claro, limitadas de o fazer porque não estão nas instituições. Fazem parte da sociedade civil. Portanto, não diria isso. Isso era extremar a posição. Ingenuamente, mas porque era a sociedade civil. Né? Sim. Não foi ingênuo, não, a minha pergunta. Portanto, a minha questão era essa. Era que se refletisse também sobre a forma de fazer as pessoas participar nas discussões do orçamento. Porque o orçamento é o orçamento geral do Estado. Em inglês, de facto, este orçamento para 2025 prevê também mais apoios, a capacidade de poder de compra das pessoas e as preocupações de combate à pobreza e à fome, o aumento de apoios, de reforço aos programas sociais, de apoio aos programas sociais. Isto está contemplado e, aliás, a própria Ministra das Finanças, Vera Davos Sousa, explicou nas justificações que apresentou perante o plenário, perante os deputados, enfim, a filosofia que caracterizadora deste OGE de 2025. Sim, eu penso que faz sentido. Eu acho que as linhas de orientação são tão corretas, não é? Fazem sentido e vão ao encontro daquilo que são as nossas prementes necessidades, interesses, expectativas, não é? E eu acho que nunca tivemos mal nessa perspectiva em termos de orientação. Agora, temos tido muita dificuldade de concretizar. Portanto, quem é que vai dizer que está mal, que não é correto reforçar a segurança alimentar, fortalecendo a produção nacional e investimentos em infraestruturas agrícolas? É correto, nós precisamos disso. Reforçar a proteção dos mais vulneráveis, reforçar o salário da função pública. Posso interromper, Ana? Já viste porque é que não este discurso? E melhorar. Não, isto não está contido no discurso. Não só no discurso, no orçamento. Isto é na proposta. Isto está na proposta. Eu acho que por aí estamos sempre bem. Agora, temos muita dificuldade, por várias razões, de implementar. E disse muito bem da questão de filosofia, né? E é um bocado ali. Portanto, isto depois requer uma administração pública capaz, não é? Uma máquina. Quem vai operacionalizar tudo isto? E eu penso que as dificuldades têm estado por ali. E nós, quando falávamos o programa passado sobre a independência e os ganhos, e principalmente da abordagem que fiz e que só levantei questões, não fiz a avaliação e algumas pessoas, portanto, perceberam mal o que estava a dizer. Passou-se a ideia que não se fez nada, né? Fez sim muita coisa, mas é preciso também, para explicar o status quo, perceber que em muitos casos nós vamos perdendo gradualmente algumas coisas que fizemos bem, né? Estamos a descapitalizar e a perder algum valor. Portanto, é fundamental a capacidade das instituições e aqui eu sou mais apologista e faz sentido. Nós ficamos sempre naquela discussão, né? Muito ideológica, de esquerda, direita, capitalismo, liberalismo, que também são diferentes. Portanto, o capitalismo não é homogéneo. Mas, no final do dia, há uma questão de fundo. Nós falamos do capitalismo, economia de mercado, e hoje o homem racional fala tanto nós economistas, né, os economistas aprendem uns modelos e falam da mão invisível. Né? Portanto, não é nada mão invisível. Portanto, alguém tem que fazer isso. E a questão de fundo está exposto, e o Guerreiro falou muito bem. Portanto, temos aqui um problema também da nossa classe empresarial. Portanto, será que com uma classe empresarial, com as dificuldades que tem, nós vamos dar a esta classe empresarial responsabilidade de orientar e realizar determinados aspectos da nossa filosofia, da nossa estratégia de desenvolvimento? Não tem capacidade. E mais, correndo as coisas mal, a quem é que as pessoas apontam os dedos? É o Estado. Nós várias vezes ouvimos empresários dizer não é o Estado que cria emprego. É verdade, mas quando não há empregos, a quem é que reclamam? É o Estado. Portanto, para mim, e eu advogo, precisamos de um Estado mais forte, mais organizado, para conduzir tudo isso.
eu não ia mater muito aos valores que são importantes, mais para a esquerda, mais para a direita, mas nós temos na nossa vida prática, por exemplo, pessoas que tenham e oferem os mesmos rendimentos, não é? E vemos isso nas famílias. Uns conseguem fazer muito mais que os outros. Portanto, a questão não é por aí, não é? É preciso melhorar esses aspectos, não é? De organização do Estado, termos políticas que vão neste sentido e precisamos melhorá-los. E depois também, e aqui gostaria só de abordar rapidamente o tema que o Zé referiu sobre a AGT. Sim, por um lado, parece-me, e dá-se a percepção, e temos que ter algum cuidado também a olhar para aquilo que dizem determinados empresários e fontes de informação, porque quando se fala do poder também é o poder econômico, não é? Portanto, o Estado deve sim cobrar, deve sim estar sensível aos problemas dos empresários. Agora, eu acho que o Estado não se pode também colocar numa situação de descrédito, né? Portanto, desde logo a forma como gera a questão da dívida pública, que é fundamental haver aí algum alinhamento e o processo correr bem. Mas, por outro lado, nós também sabemos que muitos desses empresários que hoje reclamam que não têm dinheiro, ao longo desses anos, também acumularam muito património. Sim. Portanto, o Estado hoje, um Estado organizado, isso só se aceita, só é aceitável se um Estado não é tão organizado, porque as pessoas fazem as suas reclamações, é verdade, não têm, o Estado não paga, tal, mas o Estado organizado consegue perceber quanto é que o Guerreiro, o Rui, ao longo desse período todo, que não pagou impostos, quanto é que ele adquiriu em património. Portanto, o que acontece na nossa realidade é que a maior parte das empresas, por causa da forma como se fazem aqui os negócios, não é? Mesmo tendo dinheiro, não pagam os impostos. E este tipo de empresas e empresários, não é? Portanto, não se pode dar responsabilidades para conduzir e materializar os nossos anseios de desenvolvimento econômico e social. Tem que haver condições. A questão de fundo é tudo o que se fizer e se envolver e tem a ver com o nosso desenvolvimento, o Estado deve orientar, deve dirigir, e os privados que tiverem acesso têm que ter acesso mediante a realização de objetivos de desenvolvimento econômico e têm que ser profundamente escrutinados. É assim que se faz país. Portanto, o resto continuamos a dar a volta. Fica só pensando aqui que disseste muito bem, a qualidade do Estado. Não é? Sim. Não é qualquer Estado. Sim, é o Estado. Isto aqui é um problema de Estado. Mais Estado, mais forte, mas mais organizado, mais competente, mais sério. Boas lideranças, sim. Mais transparente. Mais transparente. E mais transparente e ele próprio também escrutinado. Escrutinável. Sim, senhor. E desta forma pomos ponto final à segunda parte do nosso programa. Ainda falta ouvirmos Rui de Castro e Adebayo Vuns. Qual é o olhar que tem, assim, de uma forma panorâmica, para já, relativamente ao OGE de 2025. Daqui a nada regressamos. Renovamos aqui os votos de uma boa manhã de segunda-feira para si e vamos então dar sequência a este nosso programa, Jornal 7 Dias. Na segunda parte falamos do OGE para 2025. Falta a esse propósito ouvirmos o pensamento e conhecermos o pensamento do Rui de Castro e de Adebayo Vuns relativamente ao OGE 2025 nos seus principais propósitos. Rui de Castro, qual é o seu olhar? Eu gostaria de corroborar com aquilo que já foi dito, sobretudo quando o Zé Guerreiro mencionava a importância que um OGE deve ter para o todo da população e não apenas para um grupo de técnicos que preparam um instrumento e que depois é cumprido ou não é cumprido. E, efetivamente, aqui coloca-se a questão, que também já foi mencionada, do controle daquilo que é programado e que depois é ou não executado, e em que medida. Há algo que precisa de ser corrigido, e por acaso já foi feito um alerta nesse domínio por parte de uma integrante do Tribunal de Contas, é que a avaliação que se faz da conta do Estado, 2 ou 3 anos depois, não tem também impacto quase nenhum. Porque
para o cidadão aquilo que já ocorreu há 3 anos, é uma água que já passou por baixo da ponte há muito tempo. Nós estamos a terminar o ano 2024 e para 2024 estavam previstas um conjunto de realizações previstas no Orçamento Geral do Estado para este ano, que todos nós gostaríamos de saber se efetivamente foram implementadas e em que medida. Por exemplo, a nível social, o setor social até este momento só beneficiou de 64% da fatia que estava definida no OGE e o ano está praticamente a acabar. Quer dizer que há aqui uma diferença de 11% até finais de setembro, que correspondem a algo como 555 mil milhões de kwanzas que não foram alocados ao setor social para fazer face a ações que estavam preconizadas no Orçamento Geral do Estado. O mesmo orçamento tinha 3 linhas de força: fortalecer o rendimento e dinamizar o seu acesso pelas pessoas. Aqui tocava-se no incremento dos salários, um ajuste de 5%. O ajuste foi ou não foi? Foi. Teve impacto? Não teve. E porquê que não teve? Porque a inflação consumiu estes 5% e muito mais. Portanto, aquilo que se preconizava, que era uma melhoria, atenuou, mas de facto não resolveu. Previa-se, por exemplo, apostar mais no emprego, definindo 50 mil milhões para novas contratações. Este valor foi entregue ou não foi? Houve estas contratações ou não? Outra área era investir mais na economia e nas empresas. Aqui definiam-se 240 mil milhões para regularizar a dívida pública. Nós não vimos a senhora ministra, com o seu simpático sorriso, a mencionar como é que está esta questão da dívida pública. Porque a maior parte das empresas queixa-se que os seus processos não saem da EGAI nem do Ministério das Finanças. Portanto, estes 240 mil milhões para onde é que foram? Perguntar-se-ão os cidadãos. O cidadão, a ser informado disto, sentir-se-ia mais engajado até naquele que é um instrumento maior da economia, que é o orçamento. A outra vertente do orçamento para este ano era tornar o OGE mais sustentável. Aqui definia-se remover os subsídios do combustível. Bom, o que é que nós assistimos ao longo do ano? Foi detectar-se a rede de desvio de combustível. Qual a razão? Sim, exato. Um ajuste ao preço do gasóleo. Mas pontual. Era não, mas o processo é longo, né? Portanto, a ideia era começar... O Rui está a ligar isso à campanha. Não. Era a sustentabilidade do orçamento. E uma das medidas da sustentabilidade era a redução dos subsídios aos combustíveis. Mas esta redução dos subsídios aos combustíveis é um processo. E este ano foi feito um ajuste e no próximo ano continuarão a ser feitos outros ajustes. Não, a menos que eu já não esteja a ver bem, mas a redução que houve foi o ano passado. Não, este ano houve ajuste ao gasóleo. O ajuste ao gasóleo foi o ano passado. Não, este ano também houve. Este ano também houve. Não. O ajuste que houve ao gasóleo, que por depois não se ter conseguido resolver um conjunto de outras componentes e que inclusive levou à demissão do anterior Ministro de Estado para a esfera económica, foi o ano passado, não foi este ano. Para este ano, o que estava... Dá aqui um assunto que nós temos discutido e debatido muitas vezes, o ajuste saber as razões das exonerações. Não, houve primeiro um ajuste... Houve a marca dos cartões do combustível. Sim, houve primeiro um ajuste o ano passado, em junho do ano passado. E este ano foi feito o ajuste em março ao preço só do gasóleo. Sim. Portanto, equiparando ao preço da gasolina. O que estava previsto era remover os subsídios ao combustível. Não era a questão gradual, mas era remover. E, efetivamente, o que nós constatamos foi que o país está perante uma rede de desvio de combustível, sobretudo para os países limítrofes, e a solução é, pelo menos, equiparar o preço do nosso combustível àquele que é usado nesses mesmos países. Mas pronto, esta é uma questão. Iniciar o processo de privatização
do setor empresarial público. Restringir contratações em áreas sociais não prioritárias. Proibir o pagamento de horas extraordinárias, exceto na saúde. Suspender os subsídios de manutenção da residência e a reinstalação. Suspender a atribuição de veículos para residências de titulares de cargos públicos e outros. Proibir o pagamento de viagens em primeira classe. Reduzir o número de viagens ao exterior e a composição das delegações. Deixar de capitalizar as empresas públicas economicamente inviáveis. Restringir a consultoria externa. Estas e outras questões previstas para o orçamento do Estado de 2024, em que pé é que estão? Ainda não estou a entrar em 2025. Nós ainda estamos em 2024. Queremos saber como é que está o cumprimento do 2024. Porque o orçamento de 2025 tem que ser uma consequência do que ocorreu em 2024, até para haver uma certa ligação entre orçamentos. Portanto, sim, não são... Sim, não, porque também é preciso ter em conta os fatores do contexto. Não é? Não, obviamente, sim, não. Os fatores do contexto. Portanto, um orçamento é feito com a realidade que nós temos, mais uma projeção para aquilo que iremos ter. Portanto, é assim que se faz um orçamento. Então, nós temos que saber daquilo que estava preconizado, o que é que fizemos, o que é que vai passar para o ano seguinte, o que é que vai sair, como, por exemplo, aquelas ideias do plano agrão, do plano isto e plano aquilo, que já não constam no orçamento de 2025. Também era importante sabermos, então, agora o plano isto e aquilo que era o que ia resolver, de repente já não está, então o que é que será, não é? Agora, outra questão, e aqui entrando um bocadinho em números, e pronto, vou ter que concluir, é que este orçamento prevê receitas e despesas na casa dos 35 bilhões de kwanzas. Ou seja, mais 40% do que o orçamento geral deste ano 2024. E então há aqui uma engenharia que eu também gostaria de perceber. É que o orçamento de 2024 foi calculado com o barril a $65. E para uma produção de 400 milhões de barris ano. O orçamento de 2025 foi previsto para $70 o barril. E para uma produção de 500 milhões de barris ano. Ou seja, para nós termos uma receita maior, os técnicos colocaram a fasquia do preço do barril em mais $5 e uma produção anual de mais 100 milhões de barris. Agora, eu efetivamente não me lembro de ter ouvido, por parte dos responsáveis do Ministério dos Petróleos, dizerem-nos que haviam grandes projeções para que a produção aumente nesta dimensão. E, portanto, o orçamento para ter verbas para ser capitalizado, infelizmente, depende sobremaneira do petróleo. Outras questões vão ter que passar. Serão abordadas em programas futuros, certamente. Adbeivuns, qual é o seu olhar panorâmico, uma primeira abordagem relativamente ao AGE para 2025? Pelo menos do ponto de vista daquilo que é a projeção, assinala algumas melhorias na dotação orçamental, porque no fundo nós infelizmente esgotamos o debate sobre os remanejamentos e as dotações, quando efetivamente deveríamos discutir o plano de governo. E aí olharmos para aquelas que são as prioridades, os programas, os projetos, e introduzirmos uma abordagem mais do que financeira, económica, no sentido de ser realista e pragmática. Porque nós temos, ao nível dos vários setores, muitos projetos, muitas ideias, e depois a realização efetiva daquilo que é muitas das vezes projetado acaba por esbarrar nas condições financeiras inexistentes, porque o ciclo orçamental dos 365 dias tem muitas oscilações e acaba por não ser muitas das vezes coerente aquilo que é projetado com aquilo que é efetivamente realizado. E não é porque
falta-nos uma abordagem até com alguma humildade, mais realista e mais pragmática, no sentido de, ao invés de nos atermos à megalomania de grandes projetos, ficarmos com aquilo que é efetivamente realizável e que no final do dia acaba por ter um impacto mais direto nas pessoas. Eu falo nisso a pensar, por exemplo, no projeto da autoestrada para ligar o Zaire a Santa Clara. Nós nem temos uma autoestrada em Luanda em condições, não temos condições de circulação em Luanda e já estamos a pensar que vamos conseguir construir uma autoestrada que vai ligar o país de uma ponta a outra. O país precisa de autoestradas. Mas o Albaide fala muito bem em prioridades. Prioridades, vamos ver as prioridades. Mas também se não se faz de uma Há quem diga que nós, neste momento, a nossa economia está com uns grandes problemas, não temos vias de comunicação já que contemplem mais autoestradas. Mas vamos ver o Adbaio Vuns. Eu percebo. Quanto já gastámos em estradas neste país? Quantos milionários já foram feitos na base das estradas deste país? Eu percebo a preocupação do Adbaio Vuns. Ao olharmos para aquilo que é prioritário, vamos perceber aquilo que tem realmente impacto, não é? E eu introduzo aqui um projeto que inclusive constituiu bandeira eleitoral, que tenha a ver com a construção, por exemplo, da ponte que permitiria uma ligação por terra a partir do Zaire com Cabinda. E que simplesmente parece-me que ficou para as calendas gregas, como se diz, né? E depois introduzimos coisas novas um bocado a miúdo em função de outras agendas que não ficam bem claras e às vezes muito distantes daquilo que são as reais necessidades e também com impacto, né? Porque nós não estamos a descurar aqui a necessidade de haver circulação pelo país, pelo contrário, não é? Ela é absolutamente vital e fundamental. Agora, há outras nuances do orçamento que me parecem interessantes. Por exemplo, do ponto de vista da educação, e daqui mesmo até há bocado falamos do tema do combate à fome e à pobreza, que tem a ver com o alargamento da merenda escolar pelo país. E se conseguirmos efetivamente realizar ao longo de todo o próximo ano letivo, ou pelo menos, agora já nem o próximo ano letivo, né? Porque esta é uma medida que vai entrar ao meio do ano letivo, porque o ano letivo já começou em setembro, mas se pelo menos nos próximos meses do próximo ano letivo, de janeiro a junho e depois de setembro a dezembro, conseguirmos dotar e disponibilizar recursos e a merenda escolar efetivamente chegar a todas as crianças das escolas públicas do país, ora, será uma grande conquista, porque nós, do ponto de vista daquilo que são muitas das vezes os nossos planos, eles estão bem elaborados, bem concebidos. O que muitas das vezes nos falta é a capacidade para materializar aquilo que efetivamente planificamos. E não é só o tema financeiro. Há, muitas das vezes, inconsistências de planeamento, de organização, mesmo do saber fazer, que precisamos, no fundo, capacitar gestores e operadores públicos para que consigam implementar os vários programas previstos no orçamento. Este da merenda escolar é um, mas eu considero também interessante esta valorização dos salários da função pública. Primeiro porque resultam de um acordo com os sindicatos e é importante que o governo honre a sua palavra neste sentido. E depois, porque efetivamente permite criar aqui um ajustamento. Claro, e o Rui disse bem, não alcança a desvalorização face aos níveis de inflação que nós conhecemos, mas é um caminho e, pelos vistos, esses ajustamentos ainda hão de continuar nesta proporção nos próximos exercícios. Há outros desafios do ponto de vista do fomento ao empreendedorismo e do apoio ao empresariado. E aí parece-me não só vital, mas também desafiante, porque será importante que haja aqui uma combinação, do meu ponto de vista, de duas políticas, a política fiscal por um lado e a política monetária. Para quê? Para tentarmos, tanto quanto possível, permitir, por exemplo, que os nossos juros comecem a conhecer uma trajetória descendente. Ou, no mínimo, instrumentos como os avisos 7 e 10 e outros, não é, sejam materializados e que permitam financiar, não é, as empresas por via, por um lado, da própria banca, mas também por via dos fundos públicos que receberão neste orçamento um reforço que lhes permitirá alargar o leque de empresas que
possam efetivamente, digamos, beneficiar e no final do dia aumentar a sua produção de bens e serviços. Há 2 ou 3 desafios que eu deixo só para a nossa reflexão final. A primeira tem a ver com a política tributária. E há muito debate à volta disso e o Enda, por exemplo, referiu-se ao facto de uma despreparação, em parte, da classe empresarial no tocante ao tema dos impostos, não é? Nós, muitas das vezes, atiramos-nos contra os impostos, mas depois queremos, no reverso, exigir do Estado que consiga realizar e materializar uma série de projetos e iniciativas, aumentar salários e tudo mais. Mas como é que o Estado há de conseguir aumentar salários se não contar com os recursos que são ou que provêm dos impostos? Eu acho que o cerne da nossa discussão, muitas das vezes, pode ser em relação ao valor das taxas e adequar os valores das taxas em função do momento económico ou não. Mas vejo com preocupação alguns agentes económicos quase pedirem política tributária nula, zero, não é? E aí o que eu me pergunto é como é que o Estado vai se financiar se, por outro lado, são muitas dessas vozes que depois contestam o facto dos níveis de endividamento público serem elevados, não é? E obviamente que se não há os impostos, o endividamento seria um caminho. Mas, no nosso caso, nós sabemos bem e estamos todos, no fundo, a pagar o preço do endividamento passado, cujo resultado, muitas das vezes, é questionável do ponto de vista daquilo que ficou como legado, fruto do que temos hoje como compromissos financeiros, e isso reflete-se inclusive no orçamento, né? Porque o serviço da dívida continua a consumir recursos elevadíssimos do Estado, deixando uma margem muito pequena para depois realizarem-se outro tipo de iniciativas. Sim, senhor, certamente vão continuar a olhar para o orçamento do próximo ano. Agora, os minutos derradeiros do programa dedicados aos recados. José Guerreiro. Deve ser um recado para a senhora Ministra da Saúde, mas talvez não só. Há cerca de um mês, em Benguela, morreu a menina Maria Eduarda Augusto, de apenas 6 anos de idade, depois de ter sido mordida por um cão com raiva. Na altura, uma grande onda de solidariedade, em 2 dias, percorreu todos os grupos das redes sociais, com benguelense e não só, em Benguela, em Luanda, no sentido de se conseguir com urgência necessária obter o soro antirrábico, que era fundamental para salvar a menina Maria Eduarda. A menina morreu poucos dias depois, porque não se conseguiu obter o medicamento necessário ou porque os outros constrangimentos incompreensíveis apareceram mesmo quando havia o soro. Como morrem diariamente em todo o país outros meninos e outras meninas por falta de antipalúdicos, por consequências de doenças diarreicas, doenças respiratórias, pela subnutrição, que a morte desta menina, que deixou Benguela e não só, com muita tristeza e inconsolável, sirva para que os senhores dirigentes do país reflitam na questão da saúde dos angolanos. Eu não quero, na altura, falo em nome individual, questionar agora a construção de grandes hospitais de referência, inaugurados periodicamente, com pompa e circunstância. Eu não quero também questionar agora as propaladas cirurgias robóticas propagandeadas por alguma mídia. Não quero também questionar agora a necessidade de consultas via internet que o satélite, dizem, possibilita. Não quero também questionar os interesses que, eventualmente, estejam à volta destas realizações. Só queremos que deem atenção às doenças que matam diariamente muitas meninas Eduardas e muitos outros meninos, com ou sem nome conhecido e divulgado, e mortes por falta de medicamentos básicos, por deficiente atendimento nos hospitais, por falta de cobertura ampla e profunda para os cuidados primários de saúde. Já nem falo na recolha de cães vadios nas cidades que as autoridades coloniais faziam regularmente, sobretudo para a proteção dos mais pobres, há mais de 50 anos. Senhoras e senhores do Executivo, dezenas de pessoas, a esmagadora maioria sem conhecerem a menina Eduarda e a sua família, movimentadas pelos grupos do WhatsApp, calcorrearam as ruas de Benguela e Luanda, nos hospitais, clínicas e farmácias, à procura do medicamento. Enquanto isso, sabe-se agora, a menina pedia aos pais para a salvarem, para não a deixarem morrer. Não se conseguiu que o medicamento fosse disponibilizado a tempo e horas. A menina Maria Eduarda Augusto, de 6 anos, faleceu horas depois. Tenhamos todos vergonha.
esperando que o inquérito que felizmente a PGR mandou instaurar obtenha resultados brevemente e que informe, denuncie e responsabilize. Outro recado que também não sei bem para quem é. O Rui de Casa está-se a rir, mas não sei. Acho que deve ser para entes intangíveis. É um recado para as consciências. É um recado para a decência, para o equilíbrio, para a razoabilidade. É um recado para a inteligência, para a poupança de recursos. Num programa anterior, eu estranhei o facto de, há poucos meses, a chegada à Angola de um novo avião adquirido pela TAG ter levado ao aeroporto dezenas de ministros, PCAs, diretores, etc, etc. Meio governo para receber um avião na placa. Não sei se sou eu que fico admirado. Deve ser só eu que fico admirado com estas situações, né? E acho anormal e esquisito, né? Deve ser só eu. Há 15 dias assistimos a transmissões e diretos das televisões para assistir à decolagem de um avião no percurso de Luanda-Cabinda, no quadro do início dos voos domésticos no novo aeroporto. Reportagens e cerimónias oficiais para uma atividade normalíssima da operação aeroportuária que só perde por tardia. De seguida, reportagens e diretos, a partir de Cabinda, com a senhora governadora de Cabinda a receber no avião, na placa e dentro do avião, os passageiros que iriam fazer o percurso Cabinda-Luanda. É só uma viagem aérea. É só uma operação normal de transporte de passageiros, mesmo que seja o primeiro no novo aeroporto. Depois, para a fotografia também, né? O senhor ministro e outros responsáveis aguardarem a chegada de um avião. Um ministro da República. Será que só sou eu que acho pouco razoável e desnecessário este desperdício de meios e de propaganda desnecessária? E desculpem também não perceber a necessidade do aparato protocolar sempre que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, se desloca, a despedirem-se e a receberem de volta a Luanda. Questiono, será necessário? Será que sou eu que não entendo as regras protocolares? Com tanta coisa que os senhores ministros e outros altos responsáveis têm que fazer para resolver problemas de governação? Peço desculpa, sou eu que não entendo estas regras protocolares do aeroporto. Será também normal fazerem-se deslocar populações de outros municípios e às vezes até de outras províncias para saudar personalidades políticas em viagem de serviço? Será que sou eu que não acho isto razoável? Por isso este recado é para a decência, para a razoabilidade, para a normalidade, para o bom senso. Não conseguimos ser um país normal. E vão dizer que são questões de cultura, questões tradicionais. Estimados, o mundo evoluiu. Já não temos computadores como Lumba. Já não temos receptores de televisão como Lumba. O mundo evoluiu. Gustavo da Conceição, também. Qual é o seu recado? Tenho 3 recados muito cirúrgicos. O primeiro é para todos os envolvidos no censo. O censo criou uma expectativa de sabermos quantos éramos, de equacionar a maneira como vivíamos, mas parece-me que esses objetivos poderão estar em causa. Houve problemas em toda a linha, desde a preparação do censo que determinou o atraso, o adiamento da data de início, os equipamentos, as manifestações, enfim. A forma atribulada como o censo começou não conseguiu ser corrigida ao ponto de tentar acabar bem. E, portanto, continuamos com dificuldades até para acabar a recolha e o tratamento dos dados de uma forma que, no quadro da cientificidade, os resultados do censo possam ser aceitos. E, portanto, o meu recado vai para eles, para que corrijam aquilo que for necessário corrigir, para percebermos todos e aceitarmos todos os resultados do censo. O meu segundo recado vai para a PGR. O tráfico de combustíveis foi denunciado pelas mais altas autoridades do país. A PGR já tinha iniciado esse processo. O que é facto é que até hoje nós, apesar de sabermos que são generais, que são oficiais superiores das Forças Armadas e da Polícia, que são políticos, que são até deputados, não temos rostos, não temos inquiridos, não temos as pessoas responsáveis. E, portanto, a expectativa do país e das pessoas mantém-se. Gostaria que a PGR pudesse rapidamente mostrar quem são os rostos. Finalmente, queria alertar a todos aqueles que se envolvem em sistemas e em momentos eleitorais. Se comecem a aparecer um exercício sério e de verdadeira democracia, para ver se chegamos muito rapidamente à lisura e a um momento em que os sistemas eleitorais sejam um contributo positivo para o desenvolvimento do nosso país, ao invés de serem focos de conflito e de destabilização do nosso país. Sim, senhor. Em inglês, o seu recado para quem é?
O primeiro tema tem a ver, que não há possibilidade de introduzir na discussão, né? Tem a ver com a necessidade tanto tratar do tema da produção agrícola e da sua produtividade. Convém, para ultrapassarmos as dificuldades que enfrentamos, olhar um bocado melhor para o setor da distribuição, que precisa de ser melhor regulado, não é? Portanto, o seu controle, sabemos que não está nas nossas mãos dos angolanos. Também a rentabilidade desse setor, que terá impacto também na situação que vivenciamos. E não menos importante, o tema dos preços e políticas de compras. Eles são muito importantes para que se consiga escoar a produção e, por outro lado, o acesso dos nossos produtores, incluindo os pequenos, ao mercado a melhor preços e condições, inclusivamente serem utilizados para, como investem em armazéns, em logística, e algumas estão-se a espalhar, e há um déficit dessas estruturas no meio rural, que possam então, com acordos com os Estados, utilizar-se essas estruturas para que se possa até armazenar alguma da produção. Portanto, é fundamental atuar sobre este setor. E não menos importante, sobre o impacto também nos temas de pobreza e alimentar, também olhar para a questão da distribuição no mercado informal, sobretudo aqueles mercados oficiais do Estado, em que com algumas iniciativas se pode melhorar a condição daquelas pessoas no final do dia. E o Adbaio, por exemplo, referiu-se a projetos como a merenda escolar. No final do dia também devemos olhar como é que nós avaliamos o sucesso, que não está apenas relacionado em distribuir alimentos. Portanto, a natureza dos alimentos, as suas características, os preços e depois a semelhança do que se fazem nos outros países, o tema relacionado com assegurar que essas pessoas estejam matriculadas, se mantenham nas escolas, estejam vacinadas. E o que se pode fazer é também, atuando num setor informal, nos mercados dos Estados oficiais, é preciso assegurar que as pessoas que lá vendam tenham acesso a instrumentos de poupança, assegurando a segurança social e outros mecanismos, que elas, por exemplo, para terem acesso lá, tenham que ter os filhos matriculados nas escolas. São situações que preocupam e que podem ser tratados de forma simples também. Um outro aspecto, e fazendo aqui a questão relacionada ao que o Zé Guerreiro referiu-se, que é muito importante, o tema da menina Eduarda que faleceu. E saúdo que, por um lado, não volto a dar, e aí nós divergimos, os investimentos que estão a ser feitos são necessários e importantes. Podemos divergir em que, tanto primário e terciário, mas tão importante quanto as obras é o tema da governação e gestão dos hospitais. E que às vezes nós confundimos com o tema só da humanização. As pessoas até, não há notícia que eles tenham sido mal recebidos. Não há. Devem ter até feito com muito carinho. Mas a questão é, uma instituição bem governada, se aquilo que aconteceu é uma mancha muito negativa aos sistemas de gestão e governação dessas instituições. O recado que gostaria de dar é que o tema da humanização, que se fala muito que é importante, deve estar subordinado ao tema da gestão, governação e profissionalização. Certamente que é um assunto que vão certamente voltar a falar. Estamos no limite também, gostávamos de conhecer qual é o recado do Rui Castro, por favor. O primeiro recado tem a ver com o projeto agrícola da Quiminha, que está há cerca de 3 meses sem água por causa de um diferendo entre a EPAL e o Ministério da Agricultura, o que resulta de que os agricultores que ali estão não estão a produzir porque falta água, que está exatamente mesmo ali ao lado, só falta a ser distribuída. O segundo tem a ver com o BI da Dipanda. Era para enaltecer esta iniciativa do Ministério da Justiça. Todos os sábados há mais 3.000 bilhetes que são emitidos, o que prova que, afinal, é possível trabalhar mais e melhor. Outro deles tem a ver com a produção de frangos. Há um projeto no Bengo, que arrancou com 120.000 frangos mês. Em 2025 vai duplicar para 240.000. E prevê-se que Angola deixe de importar frangos em 2027, podendo começar, inclusive, a exportar para os países vizinhos. Outra questão que também é de enaltecer é o grupo Areias de Benguela, do Zé Guerreiro, que arrancou com a primeira fábrica petroquímica que vai iniciar a produção
a partir de 2026, de soda cáustica, hipoclorito de sódio e ácido clorídrico, que são usados na produção de detergentes, sabão e purificação, que neste momento nos desviam cerca de 600 milhões de dólares, o que irá resultar numa redução de custos, por um lado, e mais emprego, e, portanto, estamos aqui com um bom exemplo da participação do empresariado. Por último, durante a semana tivemos o Dia da Televisão. E aqui eu tenho 2 notas. Uma delas tem a ver com o facto de que durante a semana ocorreu mais um conjunto de despachos de nomeação e exoneração. Um dos ministros que foi exonerado e que soubemos no início do telejornal, a meio do telejornal apareceu a falar com uma legenda ministro cessante. Portanto, eu acho que isto aqui é um mau critério redatorial, porque das duas uma. Ou se retirava aquela peça do alinhamento, ou se retirava o ministro da peça, o ex-ministro. Porque creio que tem que haver um pouco mais, até um certo decoro. Humanização, decência, não é? Pior ainda do que isto, foi nós termos assistido no Jornal da Tarde, do dia 20, a transmissão em direto do cemitério do Benfica, do enterro de 4 das 6 vítimas do naufrágio na ilha. Isto é absolutamente reprovável. Indicia pelo menos uma completa insensibilidade à dor das famílias enlutadas e uma total falta de respeito aos falecidos. Senhor Adebayo Vuns, qual é o seu recado, por favor? Creio que na próxima semana, ou no início da semana seguinte, pelo menos a fazer fé nas notícias do novo jornal, teremos a visita do presidente cessante Joe Biden, né, ou pelo menos ainda presidente até a tomada de posse do novo. E quando foi do primeiro anúncio, nós notamos um movimento de decoração e limpeza da cidade de Luanda. E eu espero honestamente que esse movimento não se perca, como é óbvio, mas gostava de pedir que na senda deste tal movimento fosse feita a limpeza e se trabalhasse numa solução de limpeza também sustentável do Morro da Samba, que é uma zona, pelo menos para quem circula pelaquela estrada regularmente como eu, é assustador, repugnante vermos o nível de lixo por todo o morro, exceptuando aquela primeira casa, creio que é uma residência oficial, mas todo o resto do morro é vergonhoso e repugnante. Portanto, eu gostava de pedir que a Elisal ou quem tem responsabilidades pela limpeza daquela circunscrição desenvolvesse alguma solução e também depois trabalhasse com a comunidade para que efetivamente houvesse melhores condições de acomodação do lixo e não atirarem no morro abaixo e depois ficarmos com aquela vista desagradável. O segundo recado tem a ver com o tema da segurança pública. O recado é mesmo para as forças de segurança, que tem a ver com o cidadão que foi baleado no Quilamba quando fazia uma caminhada à luz do dia. Pelos vistos, pelo menos as histórias que mostram, nem mostrou resistência e ainda assim foi insensivelmente baleado. Mas, para mim, o desagradável é a segurança pública naquela e noutras zonas da cidade à luz do dia. E mesmo que fosse à noite também seria condenável, mas de qualquer modo é deixarmos e passarmos aqui a mensagem sobre o quanto temos que fazer para melhorarmos a segurança e a percepção de segurança que os cidadãos precisam ter, porque naquele mesmo Quilamba, naquele dia ouviram-se outras histórias de carros queimados, há uma série de histórias que se contam à volta das centralidades e quando era para ser um sonho, está-se a tornar um pesadelo e, portanto, é preciso criarmos melhores condições para os cidadãos que vivem ali e noutras partes da província. Por fim, na senda do que dizia o Enda, eu gostava de chamar a atenção para os perigos que constituem o controle, as redes e máfias de importação que desestruturam completamente o circuito do comércio e da distribuição alimentar em Angola, controladas por estrangeiros, o que é, e aqui nós temos o mito da qualidade dos nossos serviços de segurança, e é preciso que isso seja também real, que haja instrumentos e mecanismos para conseguirmos inverter isso, porque
está a ter consequências sociais, econômico-financeiras e políticas. E na abordagem financeira, hoje estamos a assistir um escalar desses grupos também para o tema do controle das divisas. Todos nós sabemos e ouvimos o quanto em algumas zonas da cidade, nomeadamente o Mártires de Kifangondo, tornou-se uma bolsa onde os cidadãos conseguem adquirir divisas quando estas deveriam estar disponíveis no circuito oficial e formal e em tempo útil. Sim, senhor. E desta forma, pomos ponto final a esta emissão, Jornal 7 Dias, referente a esta segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Vamos agradecer mais uma vez as prestações dos nossos comentadores residentes deste espaço, que são a de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, Enda Inglês, José Guerreiro e Rui de Castro, com quem fizemos esta emissão, que contou com o apoio técnico de Mauro Costa e com a apresentação de Pedro Fernandes. Os que não puderam acompanhar esta emissão em direto poderão fazê-lo a posterior, nomeadamente através da plataforma www.radioplaydigital.com. Voltamos na próxima segunda-feira. Tenha uma boa semana. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.